Bom, você pode parar onde quiser aqui. A minha infância, o que eu mais lembro desse espaço é das enchentes, assim. E a gente perdia tudo, todas as vezes. Então, eu morei aqui nessa casa A gente sempre fala casa lá de baixo, né? Eu morei até os 8 anos. Essa era a minha rua. Aqui, essa esquina, tinha um lugar... Ainda é, na verdade. Deixa eu ver desse lado. É um espaço que era tipo assim, uma mescla de bar, salão onde a gente fazia festa das crianças e comemoração dos jogos. Pode ir. E a gente sempre chamou de sede. Minha festa de 3 anos foi aqui. E tinha as festas rolando e os caras bebendo, assim, tipo, desenfreadamente. Meus tios, inclusive. E aí, vou tirar o gatinho. Oi, bebê! São mais de 80 serviços disponíveis. Pronto. Você já pode pegar seu cafezinho. Aqui era uma fábrica de gesso. A gente vinha pegar... Nossa, eu desenhei muito com gesso daqui. Eles faziam placa de gesso e a gente vinha pegar as aparas e ficava desenhando, assim, na rua, principalmente. Lindo esse caminhão. E essa era a minha casa, 16. Eu trouxe as fotos dela. Esse aqui sou eu, no portãozinho, com as minhas primas. Esse aqui dá pra ver um pouco, ó, a rua. Essa é pra lá. Ele tinha uma igreja, aqui era uma igreja que eu caí de bicicleta, nossa, no espinho. Você vê, não tem muitas árvores, não tem mais. Aqui é lá dentro, as duas no corredor. Aqui era um portão, não era fechado. Tem até a minha avó estendendo roupa aqui no portão. Mas essa foto é bem antiga, essa foto eu acho que é antes de eu nascer, assim. Porque quando eu era criança, aqui já tinha uma muretinha e um portão alto. Mas você vê, teve que fechar tudo por causa da enchente, porque só a comporta não funcionava. E pra mim foi muito doido, assim, quando eu saí daqui, porque foi morar só eu e minha mãe. Foi a primeira vez que eu tive, assim, um quarto, uma cama, porque aqui a gente dormia no sofá, né? Então não tinha muito essa privacidade. Minha casa aqui não existe mais. Aí passou um tempo, uns meses, a gente veio aqui, aí eu vi que essa casa tinha sido demolida. Aí é onde tá construindo aqui. Foi um grande baque pra mim. Eu tive vou ser honesta, que eu tive uma dificuldade de aceitar. Mas eu tenho, acho que, um pouco de dificuldade de aceitar, assim, as mudanças arquitetônicas. Tipo, eu sei que a cidade muda com constância, mas eu tenho uma dificuldade de acompanhar. Essa casa tinha uma coisa que era muito... Ela tinha um quintalzinho e o quintal tinha um jardim. E nesse jardim tinha, tipo assim, um pé de romã. E foi aí que eu comecei a criar
esse interesse pela romã e tal, é uma lembrança muito da infância. E o maravilhoso é que o jardim é na minha paleta, né? Tipo, rosinha e verde. Então acho que essa coisa da... Tem coisas, elementos do nosso trabalho que a gente não percebe que são referências que já existem desde muito antes de a gente pensar o que é uma referência para o trabalho. E eu gosto muito de olhar as fotos antigas por causa disso, assim. Eu reencontro coisas do trabalho que eu não imaginava que eram presentes, assim. Eu não sou uma pessoa que sofre por coisas do passado, do tipo de arrependimento e tal, mas eu sou muito apegada ao passado. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, né? Como eu perdi minha mãe com 18 anos, era uma vida antes e uma vida depois. Então acho que a vida de antes é uma grande motivadora dessa nostalgia, assim, dessa saudade do que já foi. Vou fazer uma daqui. Se eu pudesse mover esse carro, eu sei que a realidade é interessante, mas eu moveria. Vou tentar ver ali o que tem. E demoliram minha casa para não fazer outra, não terminar. Faz um tempão que tá assim, isso me dá raiva, porque pelo menos se tivesse terminado, teria outra pessoa morando. E esse aqui dá num degrau. Tudo bem. Vou tirar uma fotinho do número, que eu acho que o número dessa casa permanece. O outro não era esse número. Que eu entrava por lá, que era a casa da proprietária. Ai, calma. O número parece ser o original. Acho que a gente pode ir indo pra outra casa. A gente vai andando. Não. Tipo assim, eu acho que ele existe desde que eu me conheço por gente. Que é a nossa meca da fotografia, que é o Fotoplá. Fotoplá chama. Sempre foi o lugar que a gente revelava foto. E existe até hoje. Aqui o Fotoplá. Aqui, ó, tem uma placa. Quando eu tava procurando casa, porque a gente se mudou agora, né? E eu passei 2025 procurando casa, assim, eu até cogitei voltar pra cá, mas eu acho que eu sentia que esse lugar pra mim, ele tava melhor sendo mantido no passado, sabe? Que eu não queria fazer uma atualização desse lugar pra mim. Eu queria que ele se mantivesse com as lembranças de como ele foi na época que eu morava com a minha mãe,
Então eu não queria que ele tivesse outros significados dessa outra fase, assim. Por mais que eu goste muito da minha vida, eu queria que esse lugar fosse meio intocável. Então eu sentia que eu emocionalmente não gostaria de voltar pra cá. Era aqui essa casa. E ela não mudou nada, assim, isso é muito bizarro, porque as outras casas mudam muito e essa casa não mudou nada. São 5 casas e eu morava nessa daqui. E assim, por mais que eu ficasse muito realizada com essa casa, de ser uma casa bonita, eu achava uma casa linda, assim, tipo, nossa, que casa bonita, que casa chique. Ao mesmo tempo foi a casa que eu mais sofri, assim. Foi a casa que eu me senti mais sozinha e acho que desesperançosa, assim. Mas eu amava essa casa. Eu acordei e eu tinha tido um sonho. E aí eu sonhei, no meu sonho era assim, eu tava dormindo, aí eu acordava. Então tem um período do dia que o sol bate e você não conseguia olhar pro chão. E você não conseguia sair, assim, porque o chão batia muita luz. Aí eu acordava e sentia essa luz porque a porta daqui estava aberta. Aí eu saía e era minha mãe lavando a garagem. Aí era só isso o sonho. Aí eu acordei e aí eu sabia que minha mãe tinha morrido. Tipo, eu acordei com essa sensação. Aí eu liguei pra uma prima minha, que era quem tava com ela no hospital. Aí eu falei, Andréia, pode falar. Aí ela começou a chorar, ela, não quero falar. Aí eu falei, minha mãe morreu? Aí ela falou, morreu. E eu já sabia, assim, então na hora eu não tive um baque, porque eu já sabia, eu acordei sabendo, assim. Aí ela falou, morreu agora de manhã. Aí eu falei, bom, então tá, né, tipo... Aí eu lembro que eu tava sozinha em casa, né, eu fui tomar banho, tipo, esperar meu pai chegar, meu pai veio me buscar, tipo, pra gente ir no hospital. Mas eu tava, tipo assim, numa calmaria, tipo, porque eu me preparei muito pra isso, assim, tipo, ao longo dos anos. E eu acho que o mais difícil desse processo foi a casa. Porque eu acho que eu tinha me preparado, assim, pro desapego. Tipo, da minha mãe, mas não... Acho que eu não conseguia compreender, na época, pela idade, né, também, as coisas práticas que vinham com isso. A mudança material que acontece, a mudança de rotina, a mudança física. Então acho que pra mim os momentos mais difíceis foi me mudar daqui. E eu fui morar com meu pai.
que foi uma dinâmica muito complexa, porque eu nunca tinha morado com meu pai, tipo, eu não tinha essa intimidade. E eu acho que aí que vinha o baque, assim, porque eu morei 7 anos com meu pai, né? Eu morei dos 18 aos 25. E foram 7 anos sem me sentir em casa. E acho que é por isso que eu valorizo tanto, assim, as pessoas terem uma casa e você se sentir em casa, porque estar sem casa é uma das piores coisas. Acho que estar sem as pessoas que a gente ama é muito ruim, mas quando a gente é sua vida toda é descontextualizada de tudo que você conhece, isso acho que é o que mexe num lugar em que tudo é desconhecido, de repente. Acho que isso faz também com que o meu trabalho dentro da arte urbana seja também das minhas grandes paixões, assim, que é também mexer com o lugar que as pessoas se sentem em casa. Pô, faz 18 anos, né? Tipo, que minha mãe morreu. Tipo, são 18 anos com ela, 18 anos sem ela, e o lugar continua igual. E eu acho isso meio complexo, assim, porque isso faz com que algumas coisas você não desapegue. Os outros lugares mudaram, então eu olho, eu não sinto que eles são meus. Essa casa, eu olho e falo, eu sei exatamente onde cada coisa ficava. Então, é o meu momento de desapegar dela também. Peraí. Eu quero esse.